As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você que nos acompanha e que precisa da informação na área da Previdência Social, em qualquer parte do Brasil, pode mandar a sua mensagem, porque eu já estou aqui com o professor Tiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário, para falar, para esclarecer, para orientar a você que tem insegurança sobre o tempo de contribuição, sobre a idade para dar entrada no pedido de aposentadoria. Por aqui passam também as informações sobre todos os benefícios previdenciários. Professor Tiago Albuquerque tem muitas mensagens e vamos começar o nosso Alerta Geral de hoje, dando um abraço nos ouvintes internautas da região da Ibiapaba, que nos últimos 15 dias tem nos privilegiado, nos premiados com muitas perguntas. E eu digo premiado, professor Tiago, porque a gente fica entusiasmado quando chegam muitas perguntas e nós temos o carinho e a atenção para responder a todas as mensagens. Então vamos começar pela região da Ibiapaba, pela Serra Grande. Neurivan, em Viçosa do Ceará. Trabalhei 19 anos como gari, porém deixei de pagar a minha contribuição por 4 anos. Como faço para retomar o pagamento para que eu possa me aposentar? Professor Tiago Albuquerque. Olá, Luzenor, olá, nossos amigos ouvintes do Alerta Geral. Neurivan, um abraço para todo o pessoal aí da Serra Grande aí, terra querida, do qual eu tenho muito apreço por vários amigos aí. Neurivan, tem uma notícia boa para você, tá bom? É que como você já tem esse tempo de contribuição aí, de mais de 15 anos, você já tem a carência. Então, se você nunca mais voltar a pagar, pelo menos quando você completar a idade, já tem aí preenchido todos os requisitos, já tem direito de se aposentar aos 65 anos. Agora, se você quiser realmente retomar o pagamento, até para que você fique sendo segurado da Previdência e seja coberto por outros riscos que possam acontecer com você, você pode ir lá no site do meu INSS.gov.br, escolhe lá GPS, que é a Guia de Pagamento da Previdência Social, e fazer o seu recolhimento como segurado facultativo ou como segurado obrigatório se você exerce alguma atividade. Em Tianguá, colado em Viçosa do Ceará, está a Eliane. Sou funcionária pública, tenho 60 anos de idade e 13 anos de contribuição. Deixei de contribuir há 7 anos. O que devo fazer para me aposentar? Eliane, é necessário que você volte a pagar porque você ainda não tem a carência, que é o tempo mínimo de contribuição. A carência para a mulher, mesmo antes e mesmo depois da reforma, continua sendo de 15 anos. Então tem que completar mais 2 anos de contribuição aí. Professor Tiago, vamos à região metropolitana do Cariri. A Wanda, que está no Crato, diz: estou fazendo um tratamento químico e por isso estou afastada do trabalho. Minha carteira está assinada, mas o meu patrão não está depositando o meu FGTS. O que devo fazer? Wanda, é um direito seu se esse benefício que a senhora estiver recebendo agora for um benefício acidentário. Se for ligado ao acidente de trabalho, realmente ele tem que depositar. O que você pode fazer é entrar com uma reclamação trabalhista para pedir um pagamento desse FGTS. Jocélio, em Viçosa do Ceará, tem uma filha de 11 meses e ela tem síndrome de Down e também tem epilepsia. Ela tem direito a receber algum benefício? Pode ter direito, sim, viu, Jocélio? Como ela tem só 11 anos, então ela não trabalha. Ela não pode ter um direito da Previdência porque ela não paga a Previdência porque ela não trabalha. Mas ela pode ter um benefício da assistência social, que também é administrado pelo INSS, que é o BPC-LOAS. A pessoa com deficiência, mas ela vai ter que comprovar 2 requisitos aí. Que ela tem um impedimento de longo prazo, ela tem uma deficiência e que a renda familiar se encaixa no critério da lei, que é não superar 1/4 de salário mínimo por pessoa. Pedro Neto está no interior do Piauí, professor Tiago. Tenho 57 anos e sempre trabalhei desde cedo na roça, tendo somente a carteira assinada, depois como motorista por 11 anos. Hoje estou novamente como produtor rural. Posso me aposentar aos 60 anos de idade como produtor rural? Pedro, você pode, desde que você comprove que trabalhou pelo menos 15 anos aí na agricultura, tá? Esses 11 anos que você trabalhou como motorista não pode ser o período em que você trabalhou na agricultura. Agora, se você tiver trabalhado antes do período como motorista e depois, e a soma desses períodos der 15 anos, então aos 60 anos você pode pedir aposentadoria sim. A nossa ouvinte Graça, em General Sampaio, mandou a seguinte mensagem: sou casada no civil e meu esposo é aposentado por idade, ele é pescador. Eu tenho 50 anos de idade e recebo Bolsa Família
família no valor de R$ 170. Recebi o meu auxílio de R$ 600 e todo mundo diz que eu preciso devolver porque meu esposo é aposentado, mas eu não tenho renda. Eu corro o risco de perder meu auxílio por isso? Preciso devolver esse dinheiro? Não, dona Graça, a lei 3982, que é a lei que trata do auxílio emergencial, ela diz que a renda familiar pode ser de até 3 salários mínimos. Então, se o valor da aposentadoria do seu marido não superar esse valor, a senhora pode sim manter o recebimento do auxílio emergencial. Reforçar aqui, dona Graça, as palavras do professor Tiago Albuquerque e dizer para a senhora que a senhora está enquadrada nos critérios usados pelo governo federal para o pagamento, para o recebimento do auxílio emergencial. Então, durma tranquila. Valderina em Poço Vermelho, Paramoti. Eu tenho uma menina que tem depressão e eu dei entrada em um auxílio para ela. Entrei no INSS com o pedido em março e não tive resposta. Eu já estou com a documentação, mas não consigo entregar nada. Eu queria saber se ela tem direito e o que devo fazer para conseguir esse benefício. Dona Valderina, é provável que ela tenha direito se ela mostrar que a depressão dela realmente torna ela incapaz para o trabalho. Se ela pagava a previdência, ela pode ter um direito a um benefício previdenciário de incapacidade. Se ela não pagava a previdência, ela pode pedir um benefício assistencial. Esse benefício assistencial, que é o benefício da LOAS, ele tem um critério mais rigoroso, porque eu tenho que provar que o impedimento é de longo prazo, não é uma simples doença incapacitante. Mas pode ter direito sim, tá? Como está demorando muito lá do seu requerimento de março, o que eu sugiro? Que a senhora faça um novo requerimento agora, porque depois de março, o INSS adotou alguns procedimentos virtuais que vieram a facilitar, como inclusive a antecipação do valor de um salário mínimo do auxílio-doença ou do pagamento do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Professor Tiago, quem trabalha em 3 locais com carteira assinada é obrigado a descontar para o INSS? O protesto aqui, ou a pergunta em tom de protesto, é da Fátima em Pentecoste, que diz que paga quase R$ 500 para o INSS. Diga quais são as desvantagens e principalmente as vantagens para a dona Fátima. Dona Fátima, a lei diz que eu fico filiado em razão de cada atividade. Então, se cada atividade gerar um vínculo com a Previdência, eu vou ter que pagar, sim, sobre cada um desses vínculos, inclusive esses 3. A vantagem que você tem aí em pagar sobre esses 3 vínculos é que o seu salário está sendo contado como um dos 3 vínculos. Então, quando for calcular a média de um benefício da senhora, quando a senhora precisar de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por idade, quando for calcular essa média, vai basear nessas 3 remunerações aí. Então a média do salário de benefício vai ser puxada um pouquinho para cima, porque a senhora contribui com mais. Mais uma dúvida agora, o ouvinte não se identificou, a mensagem vem de Piqué Carneiro. Gostaria de saber que tipo de provas de 10 meses posso levar para o INSS. Me pediram uma prova de 10 meses antes de eu ganhar neném. Aqui, creio, professor Tiago, seja uma pergunta sobre salário e maternidade. Perfeitamente. Piqué Carneiro sempre participando também aqui, né, Sempre Luciano? presente aqui. Obrigado aí aos nossos ouvintes internautas em Piqué Carneiro. É possível que você mostre uma prova, e que prova seria essa? São provas que você utiliza ali, que você realmente trabalha na atividade rural. Por exemplo, que você recebeu um Garantia Safra, que você recebeu um programa de semente do governo, que você comprou algum insumo para atividade rural, que você comprou uma enxada, que você comprou um instrumento para fazer o buraco, ou seja, qualquer indumentária, qualquer compra de uma relação que mostre que você tem uma relação com a terra, com a atividade campesina, pode servir também. Inclusive também certidões eleitorais, uma procuração que você tenha se identificado como agricultor, todas essas aí são provas que podem ser utilizadas para mostrar que você trabalhava 10 meses antes de ter o bebê. Você que tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Lembrar, se você perder o programa, todo o conteúdo está no cearagora.com.br. Naldier Pereira em Icó. Minha mãe vai dar entrada no próximo mês no meu pedido de aposentadoria rural e agora estão exigindo 15 provas rurais. Tem como o senhor falar quais são essas provas específicas? É engraçado, professor Tiago, que a nossa ouvinte que não se identificou de Piqué Carneiro perguntou sobre as 10 provas, ou as provas de 10 meses, e agora vem esse pedido. São 15 provas ou tem um número mínimo, máximo de
de provas na área rural para garantir a aposentadoria? Excelente pergunta, viu, Luzenor? E essa dúvida é recorrente, como a gente acabou de responder uma pergunta sobre o que eram essas provas, e agora vem uma outra de novo. Quais são essas provas? Tem um número mínimo de provas? A lei estabelece, a lei não pede um número mínimo, tá? A lei não pede que eu tenha uma prova para cada ano ou uma prova para cada mês. A lei pede que eu tenha o início de prova material. Então, o que o judiciário tem dito sempre é que eu não preciso ter uma prova para comprovar cada ano, não. Então, se eu quero provar 15 meses, eu não preciso ter 15 provas, não. Basta que eu tenha algumas provas, 2, 3, 4, 5, mas que provem que ao longo do tempo, por exemplo, uma de 2010, uma de 2014, uma de 2017, que eu continuei na atividade rural. Professor Tiago, Elisângela, em Aracoiaba, eu trabalhei 2 meses e recebi os 2 benefícios, tanto da empresa quanto do INSS. Gostaria de saber se tem algum problema. Não, se a empresa estava suspendendo ali o seu contrato e estava lhe pagando algum benefício em razão de acordo que tinha com você e você recebeu um benefício do INSS por outro motivo, não tem problema. Agora, se você recebeu um benefício por incapacidade, um auxílio-doença ou aposentadoria e você trabalhou, se essa incapacidade que você recebeu era para esse alegado trabalho, aí não podia realmente ficar trabalhando e receber o benefício. Agora, se estava afastado e a empresa lhe pagou, não tem problema nenhum, não. Dúvida da Leda em Acopiara. Meu esposo tem um auxílio-doença desde 2014 e sempre passou em todas as perícias. A dele só valia até 6 de agosto e ele vai sacar o dinheiro, mas o benefício dele não saiu. Eu gostaria de saber por quais razões. Leda, olha, pode ser porque ele demorou a sacar, porque quando a gente demora mais de 90 dias, o INSS bloqueia esse crédito. Mas eu posso desbloquear lá na agência. Nesse momento de pandemia, as agências estão fechadas, mas tem um númerozinho de emergência lá, um contato de plantão nessa agência que você pode descobrir e você pode fazer o pedido desse desbloqueio, tá? Pode ser isso aí. Se for outro motivo especificamente, você teria que dizer pra gente quanto tempo demorou pra ele sacar, pra gente tentar entender qual seria esse outro motivo. Maria, de Madalena, eu queria saber se a prorrogação do auxílio emergencial é até o dia 31 de outubro. Já estão garantidas mais 2 parcelas, professor Tiago, do auxílio emergencial, que correspondem aos meses de julho e agosto. O pagamento é que pode retardar. É verdade, Luzenor, a gente tem aí a aprovação de mais 2 parcelas e aí o pagamento realmente ele pode demorar um pouquinho porque você pode também ter demorado para requerer e também a gente sabe que tem uma operacionalização por parte da Caixa Econômica que nem sempre é das mais eficazes, mais ligeiras possíveis e aí o pagamento pode chegar que bata ali no mês de setembro ou outubro realmente. Professor Tiago Erasmo de Aruaru mandou uma pergunta em cima de uma resposta que você veiculou aqui no Alerta Geral. O senhor respondeu minha pergunta e minha mãe realmente tem direito, mas o advogado diz que existem 2 problemas. Primeiro, que no dia do falecimento do marido dela, minha mãe já não convivia com ele há 40 anos. E segundo, que no laudo da aposentadoria consta que ele já vivia com outra companheira. O advogado disse, o professor Tiago Albuquerque, especialista em direito eleitoral, disse que para reverter esse processo era muito difícil. O que o senhor tem a me dizer? A pergunta é do Erasmo, professor Tiago, confesso que eu não lembro da resposta em programas anteriores. Você que tem uma mente privilegiada, pode contextualizar ou nos contextualizar aqui nessa pergunta do Erasmo? O Erasmo, ele perguntou na nossa última programação, Luzenor, se o pai dele, como ele era aposentado, se ele gerava o direito à pensão para a mãe dele, sim. Se ele gerava esse direito, né? E a gente disse que sim, que como ele estava aposentado, ele estava mantendo a qualidade de segurado dele e como ocorre o óbito, quem tem o óbito e a qualidade de segurado deixa a pensão por morte para alguém. Agora o Erasmo está narrando também um detalhezinho aqui, que a mãe dele não era casada mais com o pai dele e que ele já vivia com outra pessoa. É difícil nesses casos comprovar? Talvez seja um pouco mais difícil, mas não é impossível, tá, Erasmo? Porque se você mostrar que a sua mãe tinha uma dependência econômica superveniente, ou seja, depois da separação, pode ser concedida, assim, a pensão por morte. Isso está numa súmula, você pode até levar para o advogado com que você conversou, que é a súmula 336 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. É devido à pensão por morte, comprovada a necessidade econômica superveniente daquela pessoa que se separou e renunciou aos alimentos. Mais uma dúvida, Matheus Moraes,
em Juazeiro do Norte, ouvinte da nossa FM 106.5. Trabalho de vigilante, eu bato o ponto de intervalo, mas não tiro as horas extras, bato e volto, nem recebo horas extras. Isso está correto, professor Tiago? Olha, se você excede aquelas horas que você foi contratado ali, de acordo com o seu contrato de trabalho, não está certo. Você tem que receber as horas extraordinárias, porque é uma previsão da legislação. Trabalhou a mais daquele tempo lá, tem que pagar. Sandra, no interior do Ceará, eu peguei o papel do INSS sobre o BPC do meu marido e até agora não tenho nenhuma resposta. O que eu faço? Dona Sandra, a senhora tem duas vias aí, tá? Ou a senhora pode continuar insistindo aí na via administrativa, ligar pro 135, fazer uma reclamação na ouvidoria da demora, ou então a senhora já pode procurar um advogado ou a defensoria pública e entrar com ação, que às vezes pode ter um ritmo mais célere, mais rápido aí pra senhora. Nós vamos fazer o primeiro intervalo aqui dentro do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e daqui a pouco eu volto com o professor Tiago respondendo a outras mensagens de ouvintes e internautas de todo o Brasil que nos encaminharam ao longo da semana mensagens para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aguarda um pouco. Olá, ouvinte, internauta, estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitas perguntas, muitas mensagens e eu, em alguns momentos, peço para o professor Tiago Albuquerque acelerar, mas se acelerar, vai ficar incompreensível a resposta. Então ele vai ter o desafio de conciliar a compreensão e o conteúdo bem explicado e, ao mesmo tempo, a resposta para tantas perguntas. Dúvida da Maria Aparecida em Vaze Alegre. Vou completar 55 anos de idade em outubro e trabalho na agricultura desde criança, pago o sindicato. O que falta para eu me aposentar? Quando completar os 55 anos de idade, posso encaminhar meu pedido de aposentadoria? Pode ou não pode, professor Tiago? Pode sim, dona Maria. A agricultora, ela não teve qualquer alteração com a reforma da Previdência. A mulher se aposenta aos 55 e o homem aos 60. Basta que a senhora reúna provas que trabalhou pelo menos realmente 15 anos na atividade rural. Pergunta do Márcio no Jardim Guanabara, em Fortaleza. Tive um infarto e coloquei 3 estentes e tenho uma outra artéria obstruída. Não posso fazer concurso na área da segurança pública. E se for demitido de onde estou e se for entrar em outra empresa e eu disser que sofri o infarto, provavelmente não irão me contratar. Posso ter algo do INSS, como por exemplo a aposentadoria? Márcio, se você trabalhava e você tinha qualidade segurada e ocorreu essa doença que torna você incapaz para trabalhar, sim, você pode ter direito a um benefício por incapacidade permanente ou temporário, tá? Vai depender do nível da doença. Agora vai ter que mostrar realmente que essa doença torna você incapaz para o trabalho. Pergunta também na área previdenciária, nesse contexto da saúde, professor Tiago. A dúvida é da dona Jacinta em Tianguá. Meu filho tem 40 anos de idade, tem lipomas por todo o corpo e está sem trabalhar há 5 anos por conta dessa situação. Gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio doença. Registrar, professor Tiago, que a nossa produção pesquisou e lipomas são caroços, né, que aparecem pelo corpo. Sim, Luzenor, como a nossa produção aqui já fez esse favor pra gente pesquisar, né, que existe um rol de doenças tão grande que a gente não consegue conhecer a todas, esse lipoma que ele tem, se ele causar realmente um impedimento para trabalhar, ele pode gerar um auxílio doença sim. Agora, se eu provar que ele tinha incapacidade lá atrás enquanto ele trabalhava, se eu provar que essa incapacidade só é de agora, 5 anos depois, como ele não tem mais qualidade de segurado, ele não pode ter direito ao auxílio doença, mas pode ter direito a um benefício por incapacidade, um benefício de prestação continuada à pessoa que tem uma deficiência, um impedimento de longo prazo. Professor Tiago, Francimar está no interior do Ceará, faz o seguinte relato. Eu passei por uma cirurgia de próstata e estava recebendo auxílio doença por incapacidade. Tinha uma nova perícia marcada para o mês de abril e não fiz por causa da pandemia. E em maio, meu benefício foi cessado, mas eu ouvi falar que durante a pandemia não iria ser suspenso, cessado o pagamento. O que aconteceu? O que devo fazer? Francimar, não está sendo suspensos por motivos de irregularidade. Agora, se o benefício tinha uma programação para cessar, uma DCB, uma data de cessação do benefício, se eles estavam sendo cessados, sim, mesmo durante a pandemia. O que eu recomendo que o senhor faça agora é, já de imediato, para poder começar a receber, peça agora através de um atestado particular que você pode pedir lá pelo site do próprio INSS. Depois você discute aí esse tempo em que ficou sem receber, até quando recebeu o novo. Então já pede logo, depois você discute aí o restabelecimento desse que foi cessado. O Francimar deixou outra pergunta, professor Tiago. Ele disse que após esse relato e também essa sua resposta na área da saúde em relação ao estado de saúde dele, se com 56 anos de idade, 19 anos e 11 meses de contribuição, ele pode pedir a aposentadoria?
No momento ainda não, Francimar, porque você nem tem a idade mínima, nem tem um tempo de contribuição mínimo, que era de 35 anos antes da reforma da Previdência. Mas pelo menos você já tem a carência necessária de 15 anos, e se você não voltar a contribuir, quando completar os 65 vai ter direito à aposentadoria sim. João Pedro, em Ararendá, tem um filho de 22 anos e paga pensão alimentícia. Ele é universitário. Tem obrigação de pagar até o fim do curso ou essa regra já acabou e minha obrigação só é até os 21 anos de idade? Na verdade, João, o que a gente tem é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, numa súmula de número 369, que diz que a pensão alimentícia, ela não cessa aos 18 anos. Ela pode ser pedida a qualquer tempo, inclusive quando ele está cursando o nível superior, ou mais à frente se ele precisar. Então, a pensão ela pode ser pleiteada a qualquer tempo. E além do aspecto da legalidade, professor Tiago, eu vou acrescentar outra questão aqui, João Pedro. Como filho que está lá na universidade e que você hoje está pagando essa pensão e faz esse questionamento se deve ou não continuar pagando, até que idade o filho pode receber esse benefício, continua nesse investimento aí, porque você terá no futuro ainda mais prazer com o seu filho, com a sua filha, passando pela universidade, construindo um novo caminho para definir uma atividade profissional. Então, nesse momento, é aconselhável que esse esforço seja feito para bancar essa tão importante missão que a gente deixa para os filhos. José Lindomar, em Barreira, tenho 47 anos de idade, em 2009 sofri um acidente de bicicleta, tive trauma regular de medula e resultou em uma cirurgia de coluna cervical, com lesão na quarta e na sexta vértebras. Já entrei com recurso judicial, mas não recebi ainda nenhuma resposta, nenhum benefício. Eu posso ser afastado por invalidez? Lindomar, você pode, tá? E o processo judicial, ele pode também levar algum tempo, principalmente se houver uma interposição, né? Um pedido de um recurso, que pode ocorrer tanto da sua parte, do seu advogado, como do próprio INSS. Então ele pode demorar um pouquinho, porque se estiver sendo discutido em recurso, pode levar a uma decisão que venha até do Supremo Tribunal Federal. Por isso que pode demorar um pouquinho mesmo, tá? Agora, deixa eu fazer uma recomendação, para você começar a receber logo, deixa esse processo sendo discutido, mas faz logo um requerimento agora de auxílio-doença no site do INSS, porque nesse momento que não está tendo perícia médica, o INSS está antecipando o valor de pelo menos um salário mínimo. Neide, em Santa Quitéria, tem um netinho que é autista imperativo, queria saber se ele tem direito a algum auxílio, auxílio-doença, por exemplo. Olha, Neide, auxílio-doença não pode, porque auxílio-doença é pago para quem era segurado da Previdência. E segurado é quem trabalha. Como ele só tem 3 aninhos de idade, ele não trabalha, não pode ter direito a auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas se eu provar que ele tem uma deficiência que se caracteriza como um impedimento de longo prazo, pode pedir para ele um benefício de prestação continuada, um BPC-LOAS. Vai depender de provar que realmente tem um impedimento de longo prazo através dessa deficiência dele e que também ele se encaixa no critério de renda estabelecido da lei. Professor Tiago, Regina Dantas está em Araripe, cidade da região do Cariri, onde nós temos a FM 104.9, sob o comando do Dr. Germano, transmitindo o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A pergunta da Regina: vou fazer 42 anos e o que eu devo fazer? Contribuir com o INSS ou sindicato? Sou agricultora. Qual é o conselho e a orientação para a dona Regina Dantas? Dona Regina, olha, todos os dois vão ter funções muito importantes na sua vida. O sindicato vai lhe ajudar muito na garantia e defesa dos seus direitos, e o INSS vai garantir a sua aposentadoria, tá? Como a senhora é agricultora, a senhora não tem que pagar, só tem que pagar se comercializar a sua produção rural. Então, se você não comercializar, o que é que você faz para se garantir? Pode só ir juntando provas que a senhora realmente é agricultora, vai comprovando ali que você se cadastrou na Justiça Eleitoral como agricultora, pega uma certidão de casamento que diga lá que seu marido é agricultor e que a senhora é agricultora, pega algum documento público que a senhora assinou e já se identificou como agricultora, vai reunir essas provas que você trabalhou pelo menos 15 anos na atividade e nem precisa pagar o INSS, porque o agricultor só paga se ele comercializar a produção rural dele. Pergunta da dona Cida Arissa, em Russas. Recebo pensão do meu falecido, sou contribuinte do INSS há 13 anos. Será que me aposento quando chegar à idade? Dê uma boa resposta para a dona Cida, professor Tiago. Aposenta, dona Cida, tá bom? Aposenta sim, porque uma coisa é você receber a pensão pelo óbito do seu marido, que ajudava a destinar recursos para sua casa. Esse é um fato gerador. Como ele faltou, não tem a renda dele, então o INSS substitui com pensão. E outra coisa é o fato da senhora ter contribuído e por uma idade avançada vai ter direito também à pensão. São dois fatos geradores distintos, pode receber sim.
Pergunta do Antônio no interior do Ceará. Queria saber sobre a minha situação e quando vou me aposentar. Contribuí para o INSS 16 anos e tenho 54 anos de idade. Tenho uma empresa ativa. Como devo fazer? Olha, o senhor já tem pelo menos a carência mínima de são 15 anos, tá bom? Então basta esperar a idade. Não pode se aposentar agora porque nem tem a idade mínima, nem o tempo de contribuição para poder se aposentar. Mas como já tem a carência mínima de 15 anos, se o senhor não voltasse a pagar o INSS nunca mais, pelo menos está garantido que quando completar os 65 anos de idade, já vai ter direito à aposentadoria. Agora, como o Luzenor, que é um grande previdenciarista, gosta sempre de alertar a população, pagar o INSS é muito importante, porque você não está visualizando ali só sua aposentadoria, mas a cobertura de todo o risco que pode ter até o dia que você vier se aposentar. Se ocorrer uma invalidez, uma doença incapacitante, um óbito, você está coberto ali. Professor Tiago, dúvida da Maria Joana, vamos voltar à cidade de Viçosa do Ceará. Viçosa tá gostando da gente, viu, professor Tiago? Tá gostando, e eu gosto muito de lá. Tinha até um festival de chorinho muito bom lá, que eu espero muito em breve que a gente possa voltar lá, Luzenor. E tem também uma culinária maravilhosa, viu, professor Tiago? Tem uma história lá de uma bebida, licor de genipapo. Pensa, professor Tiago, eu acho que é de genipapo, viu? Maria Joana, eu comecei a procurar a minha aposentadoria, mas devido à pandemia não completei ainda o processo de aposentadoria junto ao INSS, que tem as agências fechadas, e acabei recebendo auxílio emergencial. Tem problema eu ter recebido? Eu vou ter que devolver o dinheiro quando me aposentar? Tranquilize a dona Maria Joana. Dona Maria, se a senhora não está recebendo benefício do INSS ainda, então não tem impedimento. Enquanto o seu processo está sendo analisado, não tem problema nenhum a senhora receber um auxílio emergencial. Agora, dona Maria também fica ligada numa situação aqui, tá? Se o INSS concedeu o seu benefício retroativamente, aí realmente nos meses que recebeu o auxílio emergencial, vai ter que devolver o menos vantajoso, aquele menor. Mas agora, se o INSS só conceder depois, então não tem problema nenhum. Pode ter recebido sim o auxílio emergencial, fica tranquila. Recado aí do professor Tiago para a dona Maria Joana em Viçosa do Ceará. Mais um intervalo. Eu não sei o que é que acontece com esse nosso relógio aqui, viu? Porque chega pergunta, a gente vai respondendo e o relógio passa o ponteiro assim, rapidinho. Mas a gente tem um compromisso com a imposição aqui do tempo. Vamos fazer um intervalo e já já voltamos com um alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Vamos voltar rapidinho, correndo, professor Tiago, porque os ouvintes internautas estão correndo também na expectativa sobre as respostas seguras e importantes para quem deseja se aposentar ou receber benefício da Previdência Social. Antônia, em Itapajé. Quem está recebendo a antecipação de um salário do INSS vai ficar recebendo até outubro? O meu auxílio é auxílio doença, marquei a perícia e enviei os laudos pelo aplicativo. Já recebi no mês passado e gostaria de saber se é verdade que vai até outubro. Dona Antônia, na verdade não tem um prazo igual para todo mundo não, tá? Não posso dizer que vai até outubro, setembro ou vai até novembro não. Vai depender de quando o médico disse que ia cessar a sua incapacidade. A senhora apresentou um atestado médico e lá no atestado médico deve estar dizendo lá, ela está doente e incapaz de tanto até tanto. Então, essa programação do médico é que vai dizer até quando a senhora vai receber. A dúvida é do Francisco em Canindé. Professor, meu pai recebeu um auxílio doença e o INSS negou ou aqui cortou o benefício. Ele não pode pegar peso. O que ele poderia fazer? Porque o INSS até agora não mandou nenhuma resposta. Nesses casos, Francisco, a gente já recomenda que você possa procurar um advogado ou a Defensoria Pública e entrar com ação de benefício por incapacidade. Porque muitas vezes a perícia do INSS, ela não tem uma possibilidade de avaliar todo aquele contexto biopsicossocial da pessoa em razão do grande volume que os médicos têm que atender ali. Mas na perícia na justiça, muitas vezes ela consegue avaliar melhor seu caso e aí pode ter mais chance de você conseguir o benefício. Elisângela em Tianguá, de novo, pertinho de Viçosa do Ceará, é a nossa FM 94.9 fazendo sucesso aí carinhosamente, sendo recebida e bem recebida pelos nossos ouvintes na região da Serra Grande. A dona Elisângela faz o seguinte relato: eu entrei com um pedido de auxílio doença da minha filha, ela tem epilepsia irreversível por conta de má formação cerebral. Fiz todo o processo em 2009, fiz a perícia médica 2 vezes e deu negado. Ela continua com crise constante e não tem condições de trabalhar. Hoje ela está com 23 anos de idade. Minha dúvida, o que posso fazer? Devo recorrer de novo depois de tanto tempo? Eu procuro a documentação para recorrer ou faço outro processo junto ao INSS?
qual é o conselho, qual é a orientação para a dona Elisângela em Tianguá, professor Tiago? Dona Elisângela, eu recomendo que a senhora faça sim um novo pedido, tá bom? E se o INSS negar, a senhora entra com ação de benefício na Justiça Federal. Porque a doença, ela é mutável. Então, o que o INSS avaliou antigamente como não avaliou como deficiência ou como impedimento de longo prazo, ela pode ter se agravado ou progredido hoje em dia. Então, o novo requerimento pode ajudar a sanar essa dúvida e uma nova avaliação médica também para saber se a doença se agravou a tal ponto dela fazer jus ao benefício. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, em Barbalho, ouvindo a FM 106.5. O Júnior diz: recebeu a última parcela do seguro em maio deste ano e logo em seguida deu entrada no auxílio emergencial, mas o pedido foi negado. Recorri, diz ele, e até agora está em análise. Tem o direito de receber o benefício? Tem direito a receber após o recebimento do seguro-desemprego, tá? Não pode receber concomitantemente. Então, quando você estava recebendo e fez o pedido, provavelmente por isso foi negado. Mas quando deixou de receber a última parcela, pode dar entrada no auxílio emergencial, sim. Relato da dona Maria José Freitas Chaves, em Russas. Eu não sou associada ao sindicato e meu filho vai fazer 3 anos de idade. Eu tenho o direito de entrar com pedido de natalidade? Eu acho que é o salário maternidade que ela fala, professor Tiago. Luzenor, deve ser o salário maternidade a qual ela está se referindo, sim. Mesmo que a senhora não seja filiada ao sindicato, a senhora pode sim comprovar que exerce atividade rural através de outros meios e pode sim pedir o salário maternidade desde que comprove que trabalhou pelo menos 10 meses na atividade rural até a época em que a criança nasceu. E qual o prazo que eu tenho para dar entrada? Tem até 5 anos para poder dar entrada nesse salário maternidade. Dúvida da Eliane em Santa Quitéria. Gostaria de saber quanto tempo leva para ser aprovado ou serem aprovados os benefícios depois das audiências na Justiça Federal. Pode levar um pouquinho de tempo, tá? Porque pode haver um recurso, pode haver um embargo, pode haver uma impugnação sobre uma determinada parte ali do processo, tá? Não deve demorar muito, não deve demorar mais do que um mês, né? Porque quando os autos já estão conclusos, como a gente diz, o processo já está todo redondinho ali, a decisão é para sair mais célere. Mas pode sim que demore um pouquinho mais em razão de alguma manobra que foi feita no processo. Professor Tiago, aqui a dúvida da dona Maria Valdira Leitão, em Fortaleza. E ela faz um relato dizendo que sofreu com câncer de mama, recebe o auxílio doença há 5 anos e quer saber, eu gostaria de saber se automaticamente eu já estou aposentada, porque o advogado falou que quando eu completasse a idade iria me aposentar automaticamente. Agora eu já estou com 65 anos de idade e continuo recebendo. Tem perigo de cortar esse benefício? 65 anos de idade, professor Tiago, recebe o auxílio doença há 5 anos. Se tiver 15 anos de contribuição, a aposentadoria é automática. Luzenor, ela não é automática, ela tem que ser requerida. Então o INSS não converte já o seu auxílio-doença direto numa aposentadoria, não. Mas se a senhora requerer e tiver já o tempo de contribuição, sim, o INSS pode cessar o auxílio-doença e lhe dar um benefício mais permanente, que é o benefício de aposentadoria. Mas também fica tranquilo já em relação a uma coisa aqui, tá? Como a senhora já tem mais de 60 anos de idade, o INSS não pode lhe convocar para uma perícia, porque quem tem 60 anos ou mais fica livre de perícia médica. Então não tem por que cessar em razão de perícia, tá? Agora, para converter na aposentadoria, a senhora tem que fazer o pedido. Orientação e esclarecimento, informação com segurança sobre a Previdência Social, você tem aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aqui a resposta que você precisa. Dúvida da Jocilene em Pentecoste. Meu esposo é deficiente físico e recebe um benefício de um salário mínimo. E eu trabalho de carteira assinada e temos um filho. Hoje ele recebeu, o esposo dela, recebeu uma carta da Previdência Social onde diz o seguinte: a Previdência Social, após avaliar, que trata o artigo 11 da Lei número 10.666, de 8 de maio de 2003, detectou irregularidade na manutenção do benefício de prestação continuada, que consiste na percepção de renda per capita do grupo familiar superior a 1/4 do salário mínimo. Fiz questão de citar a lei, porque aqui, ouvinte internauta, o professor Tiago é apegado, conhece o direito previdenciário e cita todas as leis. Então, antes que ele tivesse o trabalho de citar essa lei, eu já o antecipei para facilitar a resposta que ele vai dar à dona Jocilene.
Muito bem, Luzenor. A Lei 10.666 de 2003 é uma lei que prevê a revisão dos benefícios de prestação continuada, dos chamados BPC-LOAS. E realmente eu posso revisar ele de acordo com a critério de renda que tenha sido alterado. Como você trabalha de carteira assinada, seu marido recebe um BPC e a senhora tem um filho, então você tem uma carteira assinada no valor que é divisível por 3 pessoas. Se a senhora ganhar um salário mínimo nessa carteira, 3 pessoas vai dividir esse salário mínimo, então eu vou ter uma renda per capita de 1/3 de salário mínimo por pessoa. A lei diz que não pode, diz que o limite máximo de renda por pessoa da família é de 1/4. Aí a senhora fez uma pergunta aqui mais à frente, que é se o caso da senhora ter mais uma criança ia mudar alguma coisa dessa impedimento do INSS. Sim, muda, porque se tiver mais um filho na família, será um salário mínimo dividido por 4. E a lei diz que até 1/4 de salário mínimo posso sim manter o benefício de prestação continuada. Agora eu entendi, professor Tiago, se essa gravidez, no período agora, se esse estado de gravidez, a pergunta da Jocilene é se muda alguma coisa na decisão do INSS de manter ou não o benefício. Você já se antecipou para fazer o cálculo sobre a chegada do novo filho dela. Nesse caso, a situação dela como grávida tem alguma influência para o INSS se sensibilizar? Não, a dona Jocilene tem sim direito a esse benefício. Infelizmente não, Luzenor. O estado gravídico da pessoa, ela não permite esse novo cálculo de acordo com aquela pessoa que ainda vai nascer, né, com o bebê. Então o cálculo vai ser só de quem realmente já está naquele grupo familiar lá. Então o INSS vai continuar entendendo que sim, que não pode receber o benefício do seu marido. Agora também fica tranquila, porque na justiça você consegue relativizar, flexibilizar esse critério de renda. Então procura um advogado ou então a Defensoria Pública e pede para na justiça esse critério dessa sua renda ser relativizado. Agora, Jocilene, você também tem a opção de mandar mais informações, conversar com o professor Tiago Albuquerque, porque com essas informações você pode encurtar o caminho para a justiça e requerer esse benefício. Agora eu vou fazer outra pergunta em cima desse relato da Jocilene, porque tem muita gente no Brasil inteiro que se enquadra nessa mesma situação. Há pouco tempo tivemos uma decisão na justiça, professor Tiago, dizendo que a renda per capita para quem deseja receber o benefício do LOAS, do BPC, é de até meio salário mínimo, ou seja, aumentou e ao invés de 1/4, passou para meio salário mínimo. Isso mudou ou ficou no papel, está na gaveta, a justiça está deixando para lá, o INSS está ignorando? Luzenor, a gente tinha uma legislação que realmente tinha alterado para até meio salário mínimo, que era a Lei 13.981. Só que a Lei 13.981 já foi superada pela Lei 13.982, que baixou de novo o critério de renda, que permitiu que fosse de até 1/4. Antigamente tinha que ser inferior. Aí a Lei 13.981 disse, não, pode ser até meio salário. Aí a Lei 13.982 disse, não, vai voltar para 1/4, mas agora pode ser pelo menos igual a 1/4. Antigamente a lei dizia que tinha que ser menor. O Poder Judiciário não tem um parâmetro tão rigoroso se é meio salário, se é 1/4, se é 1/3, não. O Poder Judiciário normalmente avalia as condições sociais daquela família e mesmo se ele for superior a meio salário mínimo, ele pode entender que há um gasto tamanho naquela família que não é suficiente aquela renda para manter. E aí ele pode flexibilizar e conceder o benefício mesmo quando a renda é superior. Vamos correr, professor Tiago. A Érica está esperando uma resposta em Baturité. Sou responsável pelo BPC do meu filho e o auxílio emergencial caiu na minha conta do Bolsa Família. Na minha residência tem 7 pessoas, sendo que tenho 2 filhos maiores de idade que não conseguiram pedir o auxílio. Somos agricultores. Precisamos devolver o auxílio? Não. Se a senhora realmente preencher os requisitos e o BPC é do seu filho, a senhora só é o representante legal dele, não tem problema nenhum. Seu filho pode continuar recebendo o BPC e a senhora recebeu o auxílio emergencial. Manu, em Fortaleza. Minha mãe tem 56 anos de idade, moramos em Pacajus. O nome dela é Maria Raimunda e ela recebe benefício por auxílio doença porque tem problema de audição. Ela já trabalhou em casa de família e tem em uma fábrica. Ela é diabética, tem problema no fígado, na coluna e no pulmão, já foi internada 2 vezes e o remédio dela é muito caro. Gostaria de saber se ela pode dar entrada em algum benefício, professor Tiago. Se ela já recebe o auxílio doença, esse é o benefício para quem está incapacitado de trabalhar e a renda é substituída por ele. Então ela não pode dar entrada em outro. O que é que ela poderia fazer, se for vantajoso para ela, é converter o auxílio doença numa aposentadoria por invalidez, num benefício por incapacidade
incapacidade permanente. Vânia, em Crateús, eu tenho 47 anos de idade, sou deficiente, paralisia infantil desde os 4 anos de idade. Queria saber se tenho direito a algum benefício e o que precisa para adquirir esse benefício. Pode ter direito, dona Vânia. Se a senhora já trabalhou para a Previdência Social, já trabalhou e pagou a Previdência Social, a senhora pode ter direito a um benefício por incapacidade. Se nunca contribuiu para a Previdência, a senhora pode ter direito a um benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Professor Tiago Antônio, em Iguatu, recebi o auxílio emergencial, estava desempregado, mas arranjei um estágio. Como faço para não mais ser beneficiário do auxílio emergencial, uma vez que terei renda a partir de agora? E um ponto a mais, vou receber agora R$450 do estágio. Meus pais recebem aposentadoria. Minha mãe tem o auxílio, ela corre o risco de perder o dinheiro dela, ela precisa para comprar os remédios dela. Não, sua irmã pode receber, já que a relação de trabalho formal não é dela, mas sua, tá? Pelo aplicativo da Caixa você tem, inclusive, condições de revisar, pedir a revisão do benefício, inclusive com uma cessação pelo trabalho formal que você vai desenvolver também. Professor Tiago, nós temos falado muito sobre o auxílio emergencial e aconselhado as pessoas que recebem o benefício de forma ilegal a devolver o dinheiro, porque é aquela história, se o dinheiro não me pertence, então eu vou entregar a quem de direito, nesse caso, a União. Por isso, eu quero parabenizar o Antônio aqui pela preocupação de dizer que está recebendo um estágio e quer saber se pode devolver, se tem que devolver, se não pode receber mais o auxílio emergencial. Parabéns, Antônio, pelo bom exemplo ético que você nos passa. Quero fazer o registro também. Tem chegado muitas perguntas e mensagens ao Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria, sem identificação. Algumas a gente compreende como necessária a ausência do nome do autor, da autora dessa mensagem, mas a maioria não tem a identificação. Por isso que a partir de hoje nós vamos priorizar as mensagens que têm autoria identificada. E são muitas, como por exemplo da Crislane, no interior do Ceará. Gostaria de saber sobre auxílio maternidade. Minha irmã não tem carteira assinada, mas é agricultora. O que ela precisa para dar entrada no benefício? Se ela é agricultora, ela precisa provar que trabalhava na agricultura pelo menos 10 meses antes do parto, tá? É uma carência, é o tempo mínimo de trabalho que a Previdência exige para conceder o benefício ao agricultor e à agricultora. Vamos fazer mais um intervalo, nós não estamos nem na metade do caminho das perguntas, mas já passamos da metade do caminho do alerta geral. Então, professor Tiago, eu não posso pedir para apressar o passo, mas vou pedir a você, ouvinte, internauta, que ficar sem a resposta, tenha só um pouquinho de paciência, porque o nosso desejo é atendê-lo, atendê-la. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o último bloco do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mensagem encaminhada para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Agora a dúvida do José de Souza Ribeiro em Groaíras. Minha filha recebeu o auxílio emergencial do governo. Estão rolando boatos que ela vai perder as próximas parcelas. Isso é real? Quem já recebeu até agora já tem as próximas parcelas garantidas? Não necessariamente, seu José. Se for encontrada alguma irregularidade que torne incompatível a percepção do auxílio emergencial, ele pode sim ser cessado. Inclusive, como a gente tem visto algumas pessoas aí que estavam recebendo indevidamente e posteriormente foi cortado. José Antônio, no interior do Ceará. Bom dia ao jornalista Luzenor de Oliveira, ao professor Tiago. Bom dia, seu José Antônio. Eu comecei a trabalhar no interior como agricultor no período de mais de 5 anos. Vim para Fortaleza e estudei na antiga Escola Técnica Federal do Ceará por 3 anos e meio, ali na 13 de maio, no bairro de Fátima. Tenho 59 anos de idade e 34 anos de carteira assinada. Pergunto ao professor Tiago como comprovar o tempo de agricultura e o tempo de estudante da referida escola. Comprovou o tempo de contribuição? Pode incorporar esse tempo de contribuição, esse tempo de escola, como para contar o tempo para a aposentadoria, professor Tiago? Pode sim, Luzenor. O TCU, Tribunal de Contas da União, tem uma súmula sobre isso, que é a súmula de número 96, que diz que o período em escola do governo, em escola técnica, ele pode ser contado sim como tempo de contribuição, o período de aluno aprendiz, o período de escola técnica como aluno aprendiz, tá? Então pode ser contado sim. E o da agricultura também pode ser contado. Por exemplo, quando você foi fazer a sua inscrição lá na escola técnica, você deve ter dito a profissão dos seus pais. Se lá na matrícula constar que seus pais eram agricultores, então essa prova em nome dos seus pais pode servir para reconhecer o seu tempo também de agricultura e ser somado e garantir que você já tinha mais de 35 anos de contribuição antes da reforma da Previdência, o que lhe garante o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição. Ao final da mensagem, o professor Tiago, José Antônio fez questão de parabenizar o Alerta Geral
pelo conteúdo de esclarecer a população sobre os caminhos da aposentadoria. Obrigado, seu José Antônio, e essas respostas dadas pelo professor Tiago podem orientá-lo na redefinição de caminhos do seu benefício previdenciário. Maria Zuleide Miranda, em Crateús. Dia 12 de novembro do ano passado, faltavam apenas 5 meses para eu completar os 30 anos de INSS, ou seja, minha admissão foi em 2 de abril de 1990. Sou servidora pública municipal, tenho 50 anos de idade e já estou com 30 anos e 3 meses de contribuição. Já paguei meu pedágio? Posso dar entrada na minha aposentadoria? Pelo que você está narrando aqui, como faltava 5 meses e a gente já está aqui no mês de julho, então você já pagou mais de 3 meses além dos 30 anos. Então já tem sim o pedágio pago, já pode pedir o benefício. Então, dona Maria Zuleide, corra e peça o seu benefício e nos convide para tomar um café em Crateús. Raimundo Albuquerque Mendes, em Tururu. Ele está com 3 anos que meu pai morreu e meu irmão tem 7 anos de idade. Ele era aposentado como agricultor, pedi a pensão, mas o benefício foi negado. O que eu faço? Tem que saber por que foi negado primeiro, tá, Raimundo? Se foi porque o INSS contestou a atividade de segurado especial do seu pai, mas se ele era aposentado, isso nem deve ser avaliado. A gente precisaria de mais informações para tentar entender, porque se seu pai já era aposentado e o filho tem 7 anos de idade, ele se enquadra como dependente e tem direito à pensão por morte. Então o conselho para a dona Raimunda é para ela brigar por esse benefício previdenciário. Com certeza, Luzenor. Entra com recurso administrativo ou então já entra com ação judicial para contestar o indeferimento. E se tiver precisado mais perguntas, ô Raimunda, manda pra cá que aí tem um encaminhamento para resolver com informações essa sua pendência junto ao INSS. Francisca Aragão, em Granja. Minha mãe tem 49 anos de idade e é merendeira concursada de uma escola pública. Este ano, em agosto, ela completa 29 anos de contribuição. Quanto tempo ainda faltará para minha mãe se aposentar? Ela pega todas as regras de transição? Ela pega a regra de transição porque ela já estava afiliada à Previdência antes da PEC número da Emenda Constitucional 103, tá? Então ela pega a regra de transição para isso. Ela vai ter que pagar um períodozinho de pedágio, que para ela vai ser de mais 2 aninhos aqui, para ela poder completar esse tempo da regra de transição. Professor Tiago Anderson, em Icó, gostaria de saber se eu posso receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Sou beneficiário BPC há 24 anos e faz 24 anos que contribuo com o sindicato. Não, tempo de contribuição você não tem direito. Se você contribui para o sindicato porque você é um agricultor, você pode ter direito à aposentadoria por idade quando completar a idade. Agora tem cuidado aí, porque dizer que é agricultor e está impedido de trabalhar recebendo o BPC pode gerar uma desconfiança e uma negativa do INSS. E outra, né, professor? A condição de contribuinte, de filiado ao sindicato, não é elemento determinante para garantir a aposentadoria. É verdade, Luzenor. A gente gosta sempre de ressaltar o papel dos sindicatos, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais como grandes defensores aí de direitos, manutenção de direitos, mas ela não vincula o INSS ao reconhecimento da atividade rural. Vou voltar à Viçosa do Ceará, professor Tiago. Dona Maria Helena, eu fiz o pedido do auxílio-doença no ano de 2018 e o pedido veio negado pelo INSS. No mesmo ano eu fui para o advogado. No mês de maio de 2019, recebi o valor referente a 3 salários. Tenho todos os laudos médicos. Como posso me aposentar por invalidez? Dona Maria, a senhora continua juntando essas provas aí, tá? Laudo médico, guia de internação, compra de medicamento, porque quando a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente, é concedido, é porque eu tenho um reconhecimento pela perícia médica de que a minha incapacidade ali se tornou mais permanente, tá? Então, como é que eu faço para provar isso perante a perícia médica? Vou juntando essas provas que a senhora já está juntando aí. Continua juntando, se tiver mais, mostrando que houve agravamento ou progressão, vai lhe ajudar a ter o reconhecimento do direito. O Wilson, em Santa Quitéria, tenho 35 anos de contribuição e recebo 2 salários. Quando eu me aposentar, irei receber esse mesmo valor? Pode ser que sim, pode ser que não, tá, Wilson? Por quê? Porque quando eu vou fazer o cálculo do salário de benefício, eu vou pegar todo o histórico de contribuição a partir de julho de 94 para cá. Então, como a nossa vida laborativa, a gente começa ganhando menos, pode ser que lá atrás você ganhava menos, aí quando eu tirar a média do que eu ganho hoje em dia, pode ser que seja puxado um pouquinho para baixo. Professor Tiago, com 35 anos de contribuição, independente da idade, o Wilson não pode pedir a aposentadoria? Se ele tinha esses 35 anos antes da reforma da Previdência, até o dia 12 de novembro de 2019, sim, ele tem direito adquirido e já pode pedir o benefício dele. Antônia, em Camusim, fiz o pedido do auxílio emergencial no nome do meu filho, mas não fiz no meu. Mesmo assim, recebi o auxílio. Tenho que devolver? Como faço isso?
Não, se o seu filho tem os critérios que a lei exige, que se ele não tem um vínculo formal de emprego, se você está dentro daquele critério de atrair 3 salários na renda familiar, pode receber sim, não tem que devolver não. Agora, se a dona Antônia for servidora pública, beneficiária da Previdência Social ou tiver a carteira assinada, ela não pode receber o auxílio e é aconselhável que devolva o dinheiro, não é isso, professor Tiago? Sim, Luzenor, como a gente tem recursos que são escassos, né? Quando você recebe indevidamente, mas devolve, você está garantindo que aquele recurso seja destinado a quem realmente tem direito. O fato da senhora ser servidora, beneficiária do INSS, realmente impede que a senhora receba, mas o seu filho, se ele não tiver benefício do INSS, se ele não tiver vínculo formal de emprego, se a sua família for uma família que ganha até 3 salários mínimos, então o direito do seu filho está mantido. José Adalci, no interior do Ceará, me aposentei como vigilante com 35 anos e 6 meses de contribuição, pois minha aposentadoria é especial, mas não recebo como especial. Tenho direito? O que devo fazer? Realmente, Aldaci, o INSS não reconhece a atividade de vigilante como especial a partir de 29 de abril de 1995. Então, você só consegue converter esse tipo de aposentadoria de tempo de contribuição para especial como vigilante se você recorrer ao Poder Judiciário. Lá, a Justiça tem reconhecido, sim, que o vigilante tem direito à aposentadoria especial. Professor Tiago, dúvida do Cleilson em Madalena. Minha mãe recebe uma pensão por parte do falecido marido, porém, ele deixou um filho fora do casamento e ela só recebe meio salário. E o filho menor de idade recebe meio salário. Ela tem direito de receber o salário completo? Quando ele ficar maior de idade, ela passa a receber o valor integral? A pensão por morte, ela é rateada entre o conjunto de dependentes. Então, se ele tinha um outro filho, ela tem que ser rateada assim com sua mãe, tá? Ela tem que receber só meio salário mesmo. Quando a criança completar a maioridade, só que a maioridade na Previdência é de 21 anos, a maioridade previdenciária, sim, como o óbito ocorreu antes da reforma da Previdência, aquela cota que ele recebia volta para sua mãe. Dúvida do Júnior em Ubajara. Dei entrada no meu auxílio-doença, mas o INSS disse que o laudo médico não foi aceito. Já marquei uma perícia e busquei outro atestado médico. O que eu devo fazer? Nesses casos de negativa administrativa, o que a gente recomenda é que você entre com ação judicial para pedir o benefício na justiça e reverter esse indeferimento. Agora, Antônia, em Apuiaré, sou agricultor e tenho 50 anos de idade. Comecei a pagar o sindicato em 2000 e paguei até julho de 2017. Depois disso, não paguei mais. Isso prejudica o meu pedido de aposentadoria? Não prejudica, dona Antônia, porque a senhora já tem provas relativas a esse tempo aí. E outras provas também podem ser utilizadas que não simplesmente o pagamento do sindicato. Comecei pela região da Serra Grande e vamos encerrar por lá. Agora uma pergunta de Tianguá. Dona Lourdes, recebo pensão por morte do meu marido, não tenho nenhum filho, vou fazer 55 anos de idade, sou agricultora, posso me aposentar? Continuo recebendo a pensão. Desde que a senhora comprove que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural, a senhora sim pode receber a pensão e a aposentadoria ao mesmo tempo. Acabou, professor Tiago Albuquerque. Muitas perguntas ficaram por aqui guardadinhas, mas nós vamos preparar a resposta para você, ouvinte internauta. A você, professor Tiago, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luzenor. Obrigado aos ouvintes. A você, ouvinte, internauta, nosso grande abraço e até o próximo encontro. Lembrar que o conteúdo do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está disponível na íntegra com a resposta do professor Tiago aqui no cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.